Oi, gente, a nossa aula de ciências hoje vai falar sobre alimentação e saúde. Nós não podemos separar essas duas funções do nosso corpo, dois acontecimentos importantes. Para a gente ter uma boa saúde, é importante que a gente cuide bem da nossa alimentação. Então, a alimentação que vai dizer como será a nossa longevidade. Como é que o nosso organismo vai se organizar? Todas as reações que acontecem nele vai depender da alimentação que a gente está buscando para nós, tá? Então, junto com essa alimentação, ela vai trazer para nós alguns nutrientes. E esses nutrientes, eles são responsáveis para manter nosso corpo, para funcionar. Cada acontecimento vai depender desses nutrientes. Mas existem 3 pontos importantes da gente destacar em relação aos nutrientes que vêm para nós. Então, o que é que esses nutrientes têm que ser capazes de resolver no nosso organismo? Eles têm que ser capazes de nos fornecer energia. Eles também têm que ser capazes de produzir substâncias, tá? Substâncias que possam nos manter, tá? Que possam favorecer o crescimento, que possa favorecer o nosso desenvolvimento, a manutenção da vida. Esses nutrientes precisam ter essa responsabilidade. E uma terceira responsabilidade, gente, que esse nutriente precisa, é regular as nossas reações químicas, tá? Tudo que acontece no nosso corpo são chamadas de reações químicas. E esses nutrientes que a gente absorve através da alimentação é quem vai fazer esse trabalho. Por isso que é tão importante que a gente cuide bem da nossa alimentação. E para falar de nutrientes, nós vamos começar falando dos carboidratos, tá? Os carboidratos são arroz, farinha de trigo, farinha de milho, mandioca, batata, são exemplos de carboidratos. E qual é a importância desses carboidratos no nosso organismo? Eles são energéticos, gente, eles são fonte de energia para o nosso organismo. E eles também, os carboidratos, eles nutrem as células do nosso sistema nervoso central. Então, para que as nossas células do sistema nervoso central funcionem bem, nós precisamos consumir carboidratos saudáveis, né? Porque tem os carboidratos exageradamente e tem aqueles que são necessários para o nosso corpo. Então, a gente já sabe, se a gente consome bem, de forma saudável, os carboidratos, nós vamos manter, né, as fontes de energia do nosso corpo e o nosso sistema nervoso central organizadinho, tá bom? Depois dos carboidratos, nós temos os lipídios, tá? E sabe onde é que a gente encontra os lipídios? Nas gorduras boas, tá? No azeite de dendê, no azeite de oliva, na manteiga. Esses são as fontes de lipídios. E aí a gente pergunta, qual é a função dos lipídios, né? Eu já disse a vocês que os lipídios são gorduras. Mas os lipídios, gente, eles são responsáveis pela composição da vitamina D e a fabricação de hormônios. Olha, os hormônios que também ajudam a regular o nosso corpo, ele depende dos lipídios, tá? A outra fonte importante, outro nutriente importante que a gente precisa adquirir através dos alimentos são as proteínas, tá? E as proteínas a gente consegue nas carnes, tá? Carne branca, carne vermelha, no ovo, tá? Nos derivados do leite, como queijos, no peixe, tá? Sardinhas, tudo que for relacionados a carnes é onde encontramos proteínas. Em alguns vegetais também tem proteínas, mas a proteína de mais fácil absorção, que vem em maior quantidade para a gente, é através das carnes. E aí a gente pensa, para que servem as proteínas, tá? As proteínas são construtores, são chamados alimentos construtores. E o que é que esses construtores fazem? Eles repõem partes, né? Que às vezes as células mortas, todos os dias o nosso corpo ganha células novas e perde outras células. Então, para que haja essa reposição dessas células, essa renovação, a gente tem que consumir proteínas, tá? Então, ela repõe o que perdemos. Tudo que a gente perde em partes, a proteína ela vai fazer essa reposição. Um outro elemento, gente, outro nutriente, tá? Perdão, não é elemento, é nutriente. Outro nutriente muito importante
são as vitaminas e os sais minerais. Ah, onde é que eu acho sais minerais e vitaminas? No leite, ó o leite de novo, né? Na água, nos sucos, é onde eu encontro os sais minerais e as vitaminas. E outra coisa importante, o que é que a gente precisa saber sobre as vitaminas? Que elas são reguladoras do nosso organismo, tá? Tudo que acontece dentro de nós, as vitaminas estão regulando isso. Então, quando a gente não está funcionando muito bem as coisas, alguma função nossa, é porque está faltando vitamina. Ah, a vitamina A é responsável por uma função, a vitamina C é responsável por outra. E outra coisa importante a gente observar sobre as vitaminas é que cada vitamina é representada por uma letra maiúscula do alfabeto. Vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina D. Então, essas vitaminas, elas precisam vir para nós através também dos alimentos, tá? Como eu mostrei para vocês. E elas também estão nos vegetais, tá? Eu mostrei o leite, mas a gente sabe que todos os vegetais, legumes, verduras, frutas, também têm sais minerais, tá, gente? É outra coisa importante sobre as vitaminas. Não podemos esquecer dessa função das vitaminas, que é um nutriente muito importante. Então, existe também, gente, outra coisa importante, que não está organizado no grupo de nutrientes, mas ele não pode faltar para o nosso bom funcionamento, são as fibras, tá? E o que danado são fibras, tá? As fibras, elas atuam no sistema digestório. Olha, para que a nossa digestão aconteça bem direitinho, a gente precisa das fibras, tá? Organiza a produção de fezes do nosso organismo, a diminuir a absorção de gorduras, ou seja, se a gente a gente almoçou, comeu uma carne muito gorda, mas a gente não consome nenhuma fibra, nenhuma fonte de fibra. Eu peguei aqui o mamão, mas a maioria das frutas tem fibras, tá? Os farelos, como farelo de aveia, farelo de trigo, também tem fibras. Então, se a gente não consome alimentos que forneçam fibras para nós, as gorduras que nós ingerimos, ela vai se acumulando e fica com dificuldade de ser absorvidas. E aí gera probleminhas para a gente, ok? E dentro desses sais minerais, a gente não pode esquecer de falar da água. Imagina a gente viver sem água. Alguém já pensou de passar um dia todinho sem beber? Olha, se a gente passar um dia, 2 dias sem comer, a gente não sofre tanto, né? Sente só a dor da fome. Mas sem beber água, a gente desfalece logo. Então a gente pode ficar horas sem comer, mas sem beber, não, tá? É melhor faltar, por exemplo, numa situação difícil. Eu me perdi numa ilha. O que é que não pode faltar para mim? Água para eu beber. Porque eu vou conseguir me manter por um bom tempo se eu tiver água, porque a água é uma fonte natural de sais minerais. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer, gente, é que a água, ela é responsável por dissolver as substâncias que organizam as reações químicas do nosso corpo. Então, para as reações químicas do nosso corpo acontecer, serem dissolvidas, né, aquelas substâncias que se dissolvem nas reações químicas, nós precisamos da água. Não podemos esquecer. E o mínimo que uma pessoa deve beber por dia é 2 litros de água. Existe existe um cálculo que se faz para saber quanto de água uma pessoa adulta precisa beber. Claro que a gente não vai usar isso para uma criança, porque se uma criança, vamos supor que eu tenho uma criança que pesa 10 quilos. Eu vou multiplicar teu quilo por 0,35, que é o cálculo que geralmente os nutricionistas dão. Multiplique seu peso por 0,35. E aí vai dizer quanto litro de água você pode beber. Então, se a gente for fazer isso com uma criança, vai dizer que ele vai beber menos de 1 litro de água. Então, a água a gente bebe de acordo com a necessidade do nosso corpo. E a gente não deve esperar sentir sede para poder beber, tá? A gente vai bebendo para manter, porque a água é uma forma de manter a nossa vida, ok? E para continuar, para fechar esse assunto falando de alimentação, existe uma observação muito importante, gente, que é a informação nutricional.
Então, tudo que a gente consome, principalmente os industrializados, como o leite, né? Porque o leite, se a gente tirasse o leite direto da vaca para consumir, ótimo, ele seria natural, integral. Mas quando a gente compra ele numa caixa assim, ele passou por um processo de pasteurização, industrialização, né? Recebe nitrogênio, tudo para poder se organizar nessa caixa. Mas e aqui o caso do iogurte. Então, em cada produto que a gente compra, ele atrás dele vem uma plaquinha lá que chama de informação nutricional. E essa informação nutricional ela deve estar apresentada nas embalagens dos alimentos, tá? Que é o que vocês vão ver a tabelinha lá na página 7, que vai falar da informação nutricional dos alimentos, ok? Estudem e a gente vai conversar na aula sobre esse assunto.